Olá, tudo bem? Mais um programa Papo de Aliado. O programa que traz informações pertinentes para o dia a dia da sua empresa e para o seu dia a dia também. E hoje o tema é muito importante. O tema é transforme o atendimento da sua empresa com tecnologia e inteligência artificial. Inteligência artificial, essa coisa que tanto traz questionamentos para a gente. Mas antes, lembrar que nosso programa é uma organização do Grupo Alliance, um grupo de empresas com indicações seguras. Entra lá, www.grupoalliance.com.br e veja as soluções que a gente permite para vocês. Tem empresas de todos os ramos que você pode confiar, tá certo? E hoje, como eu falei para vocês, o tema é muito especial. É um tema que eu tenho muito prazer de conversar sobre isso. Eu chamei também um parceiro meu, um amigo, uma pessoa que eu tenho um programa com ele também. Entre lá depois, eu vou falar do programa. Mas é meu amigo Afonso Moraes. Doutor Afonso, tudo bem com o senhor? Tudo bem, um prazer estar gravando com você outra vez, né? Apesar de não estar no outro programa, né? No outro podcast. É que eu tô lá, só que não pude participar dos dois últimos. Que tem uma ligação com o que nós vamos falar hoje, né? Hoje nós temos um convidado aqui ilustre, que é meu amigo pessoal também e meu fornecedor de tecnologia, né? Uhum. E ele fornece tecnologia e eu forneço a cibersegurança, né? Então, o podcast falando de fraudes, ele justamente é outra parte. O Thiago vai falar nos benefícios da inteligência artificial, da plataforma Unichannel, quer dizer, unicanal, e eu vou falar dos cuidados que tem em usar a plataforma, né? Quando a gente pensa nessa questão de sempre tem os malefícios, né? A tecnologia sempre tem um lado positivo, mas tem os riscos também. Exatamente. Mas já que você já adiantou aí nosso amigo Thiago Sanches, tudo bem, Thiago? Tudo bem, Prazer Paulo. enorme estar aqui com você. Thiago, eu vi aqui seu currículo, eu tenho até medo de falar, Head de Vendas, MBA e tal, vem pra cá. Eu vou deixar que você se apresente, que acho que é o melhor caminho aqui pra gente, porque é muita coisa, cara. Um prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom, muito honrado em estar aqui com vocês, doutor Afonso, Paulo. Gente, falar um pouquinho sobre inteligência artificial, comunicação, né? Bom, eu sou o Thiago Sanches, sou Head de Vendas na Total IP. A Total IP é uma desenvolvedora de softwares de soluções de atendimento eficiente a clientes. Aqueles robozinhos e também atendimento humano, via voz, chat, WhatsApp, para modernizar o processo de atendimento das empresas. E na minha trajetória, Paulo, rapidamente, eu comecei como desenvolvedor de softwares e hoje eu estou na área de vendas. Então eu consigo navegar nesses dois mundos e me especializei na digitalização do atendimento ao cliente, para facilitar ali a comunicação técnica, tem tudo a ver, com a área de negócio. Vendas com a digitalização que a gente vai falar aqui hoje. Fazendo né? essa interface, essa ponte. Ele é mais que um vendedor técnico, né? Ele é o cara que desenvolve o próprio produto que está vendendo, né? Uhum. Vale muito. Então esse papo aqui vai ser muito prazeroso. Tá certo. Então eu queria já começar, já vamos direto ao ponto, né? Como a gente diz. Qual que é o impacto que a gente tem? Como que a gente vê hoje o impacto da tecnologia, da inteligência artificial nessa questão das empresas, na área comercial, em todos os pontos da empresa? Como que você avalia isso? Veja só, Paulo, hoje, quando a gente fala de inteligência artificial, muitas pessoas já remetem ao chat GPT. Exato. Né? O que se tornou, de fato, uma ferramenta de domínio aí, até público, vamos chamar assim, né? Porque ele tem uma versão que você pode utilizar de forma gratuita e também tem a versão mais elitizada, que você paga ali para usar um serviço um pouco mais robusto. E mesmo a elitizada não é muito cara, né? Olha... $20 por mês. Não é caro. Mas olhando para o panorama, doutor Afonso, de investimento, vamos falar um pouquinho sobre a IA, né? Uhum. Hoje, o que acontece? A maioria dos consumidores, da sociedade em si, ela acaba interagindo com o robô. Exato. E olhando para o panorama geral, muito também ocasionado a pós-pandêmico, momento pós-pandêmico, né? Hoje, só para você ter uma ideia, Paulo, nós temos 617 mil robôs desenvolvidos no Brasil. Quantos? 617 mil robôs. Para bots de atendimento, mais variados. Todos, mais Tem variados robô em tipos. tudo, né? Tudo. Desde o mais simples, da Alexia, né? Que a maioria das pessoas tem em casa, uma Alexia, é um robô, né? É um robô. Até os mais complicados, mais complexos, para sistemas de vendas, para sistema de segurança, para o Exército, para as Forças Armadas, para maneira geral, para controlar satélite, né? Então hoje em dia... novidade. A gente pega então a questão do ChatGPT, é só uma tecnologia que veio de fora que... É um grãozinho... Popularizou, né? Popularizou todo. para todos. Eu estava dando agora no carro, dando no carro para ele uma aula do ChatGPT, porque o ChatGPT eu descobri
é uma novidade que o pessoal vai saber que como chegou a popularizar e o grau de alcance. Uma pessoa de tecnologia, uma entrevista, não sei o nome, né? E ele falou que ele usa o ChatGPT para várias coisas e tal. E depois ele estava viajando, né? Como eu e o Paulo costumamos fazer, né? Viajar bastante em estrada. Ele começou a usar o chat como psicólogo dele. Interessante. E o chat deu toda a estrutura do psicólogo. Todo Mas vamos deixar já para depois. Vamos voltar na questão do atendimento então, que ele estava falando. Se é para ver como popularizou isso. Exato. Que as pessoas não percebem. Mas a gente vai falar sobre isso também, né? Que só para não perder o fim do que ele estava falando da questão do atendimento. E olha só que interessante, Paulo, doutor Afonso. Você falou que tem 617 mil robôs desenvolvidos, 147 estão em atividade. Nem todos são atividades. Então, olha só, é um ponto importante que eu digo para vocês, todos nós aqui, inclusive os nossos ouvintes, que está assistindo o nosso podcast, já interagiu com o robô. Agora, eu pergunto, é um indicador de que as pessoas estão satisfeitas com o robô? Não, eu vou até comentar para você a história que a gente passa já adiantar até um pouco, que você estava falando uma coisa muito interessante antes de começar o programa, que é o atendimento que a gente tem na URA, né? Como que você estava falando isso aí? Como que pode revolucionar essa questão? Pois é, porque é o seguinte, hoje, para o robô ele ser útil, ele tem que ser rápido, direto na mensagem, sem enrolação. Né? Então ele tem que resolver para fazer com que a população, a sociedade ganhe tempo. Né? Então, outra pergunta que eu também recebo muito, o robô vai substituir o atendimento humano? Vai substituir os humanos? Não vai substituir, Paulo. O que ele vai é fazer com que toda aquela atividade repetitiva e chata, né? Por exemplo, o humano gosta de ficar registrando, documentando a informação no CRM? Não gosta. Né? O humano gosta de ficar confirmando dados, que é uma coisa muito chata. Está completamente não Thiago, gosta. Falando, né? Voltando à URA, ele vai substituir a URA, que a URA não tem inteligência. Isso, ele vai fazer um trabalho de URA, mas com inteligência. Então vai ter você vai receber menos ligações, menos perseguições, digamos assim. Eu lembro até interessante o que vocês estão falando, que o Miguel Nicoleles, que é um pensador sobre inteligência artificial, ele sempre fala que não é nem inteligência e nem tão artificial, porque na verdade o que ele é? Ele pega a inteligência do homem e reproduz processos, igual a gente teve na reprodução, na Revolução Industrial. Como a gente pegou a automação de processo fabril, a gente está automatizando os processos nossos do dia a dia, de conversa, de ações que não são chatas. Então, como isso impacta mesmo? Nossa, o impacto é gigante. E outro ponto, a maioria das pessoas acha que o robô está direcionado às telecomunicações, porque é onde a gente vive mais o dia a dia. Mas um fato é, você sabia que o robô está sendo mais utilizado no varejo? Não. No varejo, que você vai lá na loja e compra um produto? Hoje o robô, 25% desses robôs estão no varejo. Estão o quê? Ajudando as pessoas a tomar melhores decisões com base no que a gente chama de rastros. Quando você compra um produto, você vai olhar lá aquela questão de indicação. Quantas pessoas compraram aquele produto e como que as pessoas estão falando desse produto? Agora, quando você vai numa loja física, você tem acesso a essa informação? Não. O vendedor fala? Não, porque o vendedor quer o quê? Ele não quer atender o cliente, ele quer empurrar o produto. Ele não conhece, não entende. Não conhece. Então, as lojas de varejo que passam a adotar as tecnologias de inteligência artificial, o próprio consumidor, na hora que visita o Dr. Afonso a loja, ele consegue ter acesso a essas informações rápidas, que estão disponíveis ali. Thiago, eu tive uma decisão. Com relação a isso, eu tive uma pessoa de tecnologia. Ela ficou revoltada que ela instalou no supermercado que ela frequenta, tirou todos os preços, colocou o QR Code. Daí também. E daí, essa questão que você está falando é muito legal. Para tentar agilizar, mas... Eu trabalho também como varejo farmacêutico. E daí eu estava conversando outro dia com o presidente do grupo que eu trabalho, ele estava falando, Paulo, a gente está passando por uma transformação enorme, que vai bem de encontro com isso. O que a gente tinha na farmácia? Era um atendimento, um modelo relacional. Era relacionamento. Você lembra que você ia na farmácia antigamente? Você é novo. Mas o doutor Afonso lembra. Você era o farmacêutico, era nosso amigo. Ele indicava, era o cara que falava, você tá ele com prescrevia, né? Ele prescrevia. Lá. E depois evoluiu para o transacional, que você ia lá para a farmácia só para comprar o medicamento. E hoje é o modelo relacional
digitalizado. A gente volta para a relação porque a gente entende a característica do consumidor, né? Isso é o futuro, né? Isso é o futuro. Eu acho que 10% das farmácias que tem isso hoje, a maior parte não tem ainda, né? Agora, a grande chave da inteligência artificial no processo, por exemplo, da farmácia, imagina só, você está lá na fila aguardando ser atendido, né? E aí você chega pro farmacêutico e pede assim, olha, eu queria o remédio tal. Aí o farmacêutico fala assim, não tenho disponível no meu estoque. Mas você não podia ter acesso a essa informação antes de pegar uma fila? Então, olha só, você pode espalhar totens, por exemplo, pela farmácia, e através desse totem ele pode conversar via vídeo com um farmacêutico externo para perguntar alguma coisa, tirar uma dúvida. Ou esse totem ele pode ter uma inteligência que consulta na base de dados para saber se tem o estoque, para então você pega a fila para pegar o remédio. Você evita mais o funcionário. Mas eu queria falar uma coisa Agiliza, importante. ganha tempo. Uma né? coisa importante que está acontecendo agora, que eu sempre, um ramo que eu exploro, claro que o ramo do Thiago, de vendas, e-commerce, ou mesmo do call center, né, é fantástico, mas tem um outro que vai ajudar, e esse, inclusive, depois tem um malefício também grande, mas está ajudando agora, ajudando na pandemia que nós estamos vivendo da dengue, a telemedicina com a inteligência artificial. Foi criado o sistema de inteligência artificial, não para fazer a consulta, ela também faz, mas uma outra coisa, para o agendamento. Não, ela está sendo usado para o agendamento, priorizando os casos mais graves, então estão contratando vários call centers, vários call centers estão sendo contratados do Brasil para agilizar isso aí, porque nós estamos numa situação difícil. Imagina treinar a mão de obra para atender, para direcionar. Então, colocar a inteligência artificial e os call centers estão direcionando as pessoas para telemedicina ou bem presencial, marcando as consultas. Isso é um benefício muito grande. Além da telemedicina, que é usado, que ela consulta, por exemplo, a dengue tem sintomas parecidos com várias doenças, e está aparecendo várias doenças tropicais hoje, ela consegue achar um diagnóstico muito mais rápido, ela consulta um banco de dados de 3 milhões de dados, 30 milhões de dados, então é fantástico. Só que tem uma sequência muito grande de dados sensíveis, né? Então, e a inteligência artificial, por exemplo, na área de saúde, que hoje é pouco explorado pelas operadoras, que de fato fornecem, né, essa parte de consulta e exames. Olha só, a inteligência artificial ela consegue se conectar a uma base, fazer, por exemplo, a confirmação da consulta e exame, porque nem todo mundo que marca a consulta vai. Agora, imagina só, doutor Afonso, você precisa de fazer um exame urgente. E a tua operadora fala assim, eu não tenho nenhuma agenda disponível para esse dia que você precisa. Mas eu tenho um robô que está ligando e está confirmando as consultas. De repente, um libera. Paulo, imagina só. Esse robô, então, liga pro doutor Afonso e fala assim, doutor Afonso, aquela consulta humano, que você precisa... Teve isso de humano. O robô mesmo liga e conversa. Doutor Afonso, lembra aquela consulta que o senhor precisa? Consegui uma janela para você. Para atender você amanhã às 14 horas. Você pode? Posso. Olha só, Paulo. É o robô que liga ou é uma pessoa que liga? O robô que liga. Conversa com o doutor Afonso, confirma com ele se ele pode. O robô passa para o doutor Afonso o endereço da clínica, pelo qual ele vai passar pela consulta, e ainda faz o quê? Um invite na agenda dele. Ó, tá aqui uma agenda com endereço. É como o Teams, é um invite com o Teams. Mas isso é realidade? Já é realidade. Aqui no Brasil? Já é realidade no Brasil. Mas algumas não em todas as... Poucas operadoras de saúde estão explorando esse benefício. Hospitais começaram a fazer explorar isso aí, hospitais. Veja só, com isso, olha só, a gente consegue reduzir o absenteísmo e atender a ANS 232. Por quê? Vai deixar com que a operadora evite de perder a chance de vender mais planos e otimiza a agenda do médico. Então, olha só como a inteligência artificial e os robôs, tanto de voz quanto de WhatsApp, podem ajudar a população. Mas você estava falando uma coisa antes aqui que eu acho, por muito tempo, eu mesmo sou uma pessoa que peguei até um pouco de bronca, de ranço da inteligência artificial por causa da maldita aura que eu estava falando para vocês, que a gente comentou antes, né? Mas é uma aura burra. Mas é que eu chegava naquela aura que você... Conta aquela história que você estava falando para mim. Como que é a questão da aura lá, do seu trabalho que você realiza, otimizando o processo? Olha só, a gente fez um trabalho, Paulo, recentemente com uma operadora aérea. Então, imagina só, você agendou a sua passagem aérea, e você teve um problema, né? E quando você vai saber que você teve um problema? Quando você chega lá para pegar a tua passagem, né? Ou na hora de fazer o check-in. Então imagina você ligando na central de atendimento porque você teve um problema. Aí na hora que o atendimento te atende, aí ele vai ter
olha as vantagens de você ter... começa toda aquela musiquinha, né? Dizendo, promovendo a empresa. Depois, ele vai ter uma série de opções. Diz que para se você teve uma viagem, 2, 3, e assim vai. Aí 72 para você falar com o atendente. Aí quando você fala com o atendente, qual que é a primeira pergunta que ele vai te fazer? Seu CPF. Seu CPF. Essa eu sei porque ele falou pra mim antes. Mas é verdade, depois que ele falou... Aí, quando você fala o CPF, ele localiza o teu cadastro e você acha que você vai ser atendido, o que ele vai te confirmar na sequência? Mas qual é o seu nome? Qual o seu nome? E daí nome? que eu sei porque eu comentei aqui, cara. aí? Você já pegou meu CPF? Por que ele quer meu nome? É pra confirmar? E que por eu sou quê? eu? Ele tá aqui ganhando tempo? Não, é o script. São processos que ele tem que obedecer. Porque a inteligência artificial, ela aprende e você também aprende. O homem aprende a usar ela. E nós não sabemos usar ela corretamente ainda. Pois é. Esse é o grande problema. Então, o burro não é inteligência artificial. O burro somos nós. O ignorante, falta de coisa. Mas igual eu falei, ela não é inteligência, na verdade. Não, a exatamente. inteligência é nossa preenchendo. A gente concorda em grau, gênero e número com você. Agora, imagina só. Olha só, Paulo, doutor Afonso, imagina só você ligando na central da operadora da sua companhia aérea. E ele, ele já atende falando assim: oi, Paulo, seja bem-vindo. Detectei que estamos com problema no teu voo. Então ele vai ser remanejado para daqui 2 horas. Não se preocupe, eu vou mandar um Uber na tua casa para te buscar. Te atende. Você tem uma emergência? Aí você fala, tem uma emergência. Ok, eu tenho um voo que pode sair daqui 1 hora com uma escala. Isso vai trazer em torno de 40 minutos de atraso para que você chegue no teu destino. Te atende. Ah, me atende. Ok, estou mandando um Uber para te buscar. Poxa. Você tem uma família? Quantas pessoas são para essa viagem? São 5 pessoas. Tem alguma necessidade especial? Tenho. Ah, então ok, estou mandando 2 Ubers para você. Quer dizer, você já muda de lugar. E você já não fica irritado, porque o que eu falo, hoje em dia só serve para irritar os atendimentos. Se você está com problema. Pegando aqui em São Paulo, que a gente teve um monte de queda de energia. Cara, a família sem energia, sem tomar banho, daí ligava lá, ia no processo, os caras... Você ia até o fim do processo para eles falarem: a previsão é tal, tal, e não dá solução nenhuma, né? Não dá solução nenhuma. Não, nesse caso aí, que foi 2 milhões de pessoas que ficaram sem energia aqui em São Paulo, era só ter colocado a inteligência artificial bem programada para fazer e pronto. Primeiro coisa que acontece é você não conseguir falar com a operadora. Com a inteligência artificial, você aumenta o canal de atendimento. Começa por aí. E depois a mensagem direta, que é a mesma para todos, né? Exato. Mas ainda assim pode ter momentos que você precisa falar com o humano. Sim, sim. Mas aí você vai falar com o humano e na hora que entregar essa ligação ou esse chat pro humano, o humano vai receber tudo que você conversou já com o robô. Eu vou confessar uma coisa pra você. Ele vai ficar confirmando dados. Eu sou o Thiago, eu sou aquele cara que eu fico na URA lá até o final só para falar com o ser humano, porque eu não tenho mais muito saco para ficar seguindo essa... Daí a resposta que ele dá não me satisfaz, eu já quero ser objetivo. E esse que é o grande problema que eu vejo no atendimento da inteligência artificial hoje, que ela não é objetiva, ela leva você para fazer é interessante para a empresa que contratou. Sim. Para o atendimento não é. Ele perde tira a minha paciência. Ele tira a paciência. Por quê, Paulo? A maioria das empresas, quando eles pretendem implementar, como o doutor Afonso comentou, essas URAs, que não são inteligências, eles não fazem as integrações que ajudam você no processo. Eles colocam o quê? Eles atrasam o tempo da ligação para eles conseguirem te atender. Porque eles estão em uma incapacidade operacional para conseguir atender toda a demanda. Então a URA é para atrasar você. A inteligência artificial não. Ela vai te ajudar. Ela vai resolver. Claro que tem que ter as integrações. E novamente, se ela não for rápido e direto na mensagem, sem enrolação, vai continuar deixando a população chateada e brava. Então, nesses processos, quando a gente detecta isso, o robô ele é capaz de saber qual é o seu sentimento também durante o diálogo. Com base no teu sentimento, ele tira você do robô. Mas como ele percebe qual é o seu sentimento? Ele percebe pela transcrição do diálogo e o speech analytics. Então, enquanto você está conversando, eu estou transcrevendo. Eu estou percebendo o teu sentimento nesse diálogo. Na verdade, então, não tem nada... É tudo algoritmo. São todas as coisas planejadas que vão... Paulo, só dar um exemplo para ver se entende. Um exemplo fora disso aí, mas um exemplo. Eu comentei há pouquinho que eu estava usando o ChatGPT... descobri como usa por voz, porque aquele cara falou do psicólogo, eu comecei a usar. Então hoje eu peguei um curso de isolamento, fiquei pareando, eu fiquei conversando com o chat GPT. Aí falei algumas coisas e não desliguei, esqueci o botão, tava no pareanda, e uma mulher me fechou.
Eu falei, pô, essa mulher me fechou, não sei o quê. Ele falou, não tem nada a ver com isso, eu não tô nessa ligação, eu sou só um chat. Ele me respondeu emocionalmente que não podia resolver o meu problema. Interessante que ele falou que ele não falou os palavrões que ele falou pra mulher. Não. Mas Falei isso. Bom, mas então, essa parte de análise de sentimentos também pode fazer e muito a ajudar nessa questão do atendimento a aumentar e melhorar o CX, que é exatamente isso. Paulo, quando você pensa em inteligência artificial, você tem que analisar a Customer Experience, a experiência do cliente, para que ele se sinta satisfeito e atendido. Né? Então não é só implantar uma inteligência artificial. Mas aí eu vim com uma coisa... É estudar o processo. Mas, Thiago, desculpa, cara, mas eu sou uma pessoa implicante e eu fico vendo hoje em dia que é Customer Experience, daí tem o X hoje em dia, e eu fico vendo, será que as pessoas realmente conhecem isso ou é um termo da moda? Porque eu fico vendo nos lugares, o X é muito utilizado para internet, eu vejo os portais que esses caras montam, hoje qualquer um fala que é o X. Que conhece. Quem que é realmente isso? Quem que é esse profissional? É simples assim? Não acordei um dia e virei? Acordou um dia, não. É muito. Exige muito estudo, muita dedicação e muito conhecimento em relação ao que a forma como o cliente ele vai perceber o uso da ferramenta. E essa pessoa tem que entender tecnologia também. Não só de tecnologia, mas tem que entender de pessoas. E isso é um ponto até que eu acho importante quando a gente vai falar de inteligência artificial, eu posso só desenvolver software. Não. Você tem que entender de desenvolvimento de software, você tem que entender da curadoria daquilo que vai ser dito, falado, comunicado, e tem que entender de pessoas. Outro dia eu tava com um cara que ele fala que ele é o X, que e assim, ele é super fechado, ele não tem nenhum amigo. Falei, mas como que você entende a experiência do outro ou a sua? Porque você não conversa com os outros. E como que você entende isso? Como que ele... tem dados e tal. Mas eu acho que tem uma necessidade de começar. E a gente tem uma tendência de olhar muito pra gente. Sim. Quando a gente está fazendo qualquer análise. E como vocês conseguem fugir desse olhar interno dos seus e conseguir ver o total do consumidor? Porque, Paulo, quando a gente vai fazer uma implementação... o doutor Afonso ele passou por isso, a gente fez um baita de um projeto juntos. A gente fez um projeto voltado para cobrança. Imagina você receber uma ligação de cobrança. Você vai ficar feliz pra caramba, né, Paulo? Olha, e eu não só fico com raiva, ainda ligam pra mim por causa que um tal de Armando, o cara, juro pra você, esse Armando, cara, o cara deve pra todo mundo. E ele pôs meu telefone pra todo mundo ligar. E daí, senhor Armando, eu falei, cara, eu não sou Armando. Daí começa a vinhura, E eu já falei 1000 vezes pra eles, cara, eu não sou Armando. Isso é uma fraude. O que acontece quando você fala que não isso é uma... Não nada. Ele não conta, nada. é que venderam pra ele venderam pra ele uma linha telefônica aí. Não, mas isso aí foi mais simples. O problema, isso aí eu resolvi. Isso aí já foi. Agora o Armando não. O Armando até hoje. Mas caiu não tem aquela história que caiu na net e não sabe mais? Caiu, os seus dados estão na Deep Web ou em outro lugar, já estão vendendo. Mas aí eu tô falando o seguinte, eu tô falando a questão da cobrança, como essas pessoas estão prejudicando até a empresa cobradora, né? Pois é, então olha só, a segurança dos dados, ela hoje é um desafio para todas as organizações, né? Junto com o doutor Afonso, a gente avaliou... Não é um desafio, Thiago, eu não concordo, é fácil de fazer, né, Thiago? É fácil de fazer. Aí eu discordo, Desde doutor. que você tenha investimento, as empresas Mas é consideram... um desafio, por que é um desafio? Porque, primeiro, as pessoas não têm a percepção da necessidade. Pois é. A empresa não tem, né? Não, o dono da empresa não tem, as pessoas em si não têm, e elas só vão ter a mas se a percepção empresa não tem, quando elas forem multadas. se a empresa não tem, o consumidor vai ter? A empresa Outro desafio. As pessoas não entendem a tecnologia necessária. E aí vem uma coisa que eu acho que é um trabalho que a gente está fazendo digital. aqui e que a gente já faz também até falando de fraudes, Isso, que é essa educação digital. É explicar para as pessoas. Então, muitas vezes, o que é simples para o doutor, e se o doutor fala, isso não é complexo, para o empresário comum, é muito complexo. Mas o empresário tem essa tendência. O empresário tem essa tendência a não querer investir. Segurança para ele não é investimento, é despesa. E aí ele não investe numa educação digital, não investe no equipamento, no monitoramento, tecnologia. Ele investe na plataforma do Thiago Onitienio e não coloca a Oitec, por exemplo, um parceiro nosso, para fazer a cibersegurança. Você entendeu? Eu sei, mas é desconhecimento. Por isso que a gente... E esse é o nosso papel. Então, tem uma dificuldade muito grande. Tem. E hoje dados é tudo na vida. Dados é moeda de ouro, é criptomoeda. Existem muitas empresas que fazem enriquecimento de dados. Então, eles pegam telefones de pessoas que você tem vínculo familiar.
E aí, por exemplo, você não pode conhecer o Armando, mas o teu cunhado foi e chamou o Armando, ou o teu sogro chamou. E aí você tem um telefone que é próximo deles. Né? E aí, essas inteligências artificiais, elas precisam ser capazes de conseguir separar o que é de cada um. E aí que vem a segurança dos dados. Né? Agora, venceu essa parte de saber de quem que é o dado e o telefone é da pessoa certa, aí sim você implementa uma solução que vai de fato fazer esse contato, porque o objetivo nosso nessa ligação não é fazer com que você se fique mal, é que você fique bem. E você realmente tem um problema que resolva esse problema rápido, sem você precisar ficar falando com alguém e ficar precisando contar história. Você não precisa contar história pro robô. Ficar 35 minutos. Esse é o projeto que vocês desenvolveram junto com a Moraes Advogados. Exato. No modelo de cobrança. Então ele liga e fala assim... Humanizar a cobrança. Humanizar a que cobrança. Eu acho sensacional. É sensacional. Porque a pessoa que está com cobrança, eu acho que 90% das vezes ela quer pagar, né? Ela quer pagar. Imagina mas só. Hoje o próprio credor, os credores já querem uma cobrança humanizada. Eu não digo o banco, né? Mas as outras empresas, as lojas principalmente, aquelas que têm um carinho maior, precisam mais. Porque o banco, todo um dia vai precisar de dinheiro, é diferente. Mas pega uma loja de varejo aí, ela só pega se estiver humanizada. Inclusive, eles têm uma preocupação muito grande com os colaboradores. Você não pode ter colaborador, digamos assim, sem benefício, em situação de trabalho não agradável, igual a deles, tem que ser igual a deles. Então, hoje eles estão exigindo muito fazer essa cobrança humanizada. Se o cobrador estiver bem, o cobrador estiver bem, ele vai fazer uma cobrança humanizada, né? Então, você coloca uma voz doce, agradável. É isso. Que vai te atender. Voz é importante, voz é importante. A voz, ela é tudo. E a forma como ela vai te atender tom de voz também. É isso, tom de voz. Então, assim, se eu chego assim, Paulo, você tá devendo. Você vai falar assim, como assim? Né? Oi, Paulo, eu tô aqui para te ajudar. Eu sei que nós estamos com um débito pendente. O que aconteceu? Como eu posso te ajudar? Você perdeu o boleto? Quer que eu te envie o boleto? Eu consigo parcelar para você. O que você acha de parcelar em 4 vezes? Te atende? Cabe no teu bolso? Isso então que ele vai falando, resolvendo. Isso que você está falando, é que ele não especificou, mas isso é o ideal. Ele está falando da inteligência artificial e de robôs, não de voz. De voz vai ser sempre um problema, por melhor que seja. Pelo WhatsApp, pelas plataformas. Isso é o negócio. Eu vou explicar para você, eu já falei isso há anos, né? Hoje, as maiores colaboradores de call center, ou seja, que for de plataforma, são o quê? 80% são mulheres. Mulheres têm TPM. Então, já me desculparem, mas acordam às vezes mais de mau humor. Então, a voz, como você falou, fica, bom dia. Isso já dá uma reclamação. E os dados, falar com o robô, escrever, nunca vira, ou raramente vira uma reclamação. É muito raras as reclamações nos canais de reclamação controladoria, de ouvidoria, de uma cobrança pelo WhatsApp, por SMS, por um robô escrito. Agora, de voz... Eu acho que eu fico mais irritado com o escrito, né? Você fica... Não, mas é muito estranho, né? Porque a nossa experiência... Um dado que a gente pode dividir. Hoje, desses robôs, 68% desses robôs que estão ativos estão no WhatsApp. 68%, ou seja, as pessoas estão preferindo mais digitar do que falar. Mas a voz ainda corresponde a 18%. Então, ou seja, não tá a voz extinta. nunca vai ser substituída. Mas é que eu falei para você, não vai que eu ser tenho essa relação minha que eu gosto. Então, eu tenho uma máxima e no meu trabalho eu faço assessoria de imprensa. E quando eu vou fazer assessoria de imprensa, um funcionário meu fala, já mandei um WhatsApp para a pessoa. Eu falo, cara, e que adiantou? Você mandou o WhatsApp e já resolveu o problema? Não. Liga, confirma. Você só tem a resposta realmente quando é uma coisa importante na ligação. Follow-up. Não, mas na cobrança funciona, porque aí o cara tá no ônibus, tá no banheiro, tá não sei onde, e 2 dias depois ele responde, entendeu? Ele fica sabendo e fica, não, mas eu preciso resolver. Então, a hora que ele tá mais calmo... Mas, Paulo, na realidade, assim, a questão dos dados é você guardar o meio como você gosta de falar. Esse eu acho que é o grande chave. Essa é a plataforma, né? É isso que eu falo também. O Paulo gosta de falar por telefone. Não adianta mandar WhatsApp. Não mande o WhatsApp. Tem que ter percepção. E quando que o Paulo gosta de falar? A inteligência artificial ela consegue guardar até o horário que você gosta de falar. E aí eu posso ligar no horário que você tá bem. Ele personaliza, né? Ele personaliza. A inteligência artificial, tipo, eu não consigo... Quando eu tenho poucos clientes eu atendendo, eu vou lembrar, poxa, o doutor Afonso gosta que eu atenda assim. Tiago gosta que eu atenda assim. Mas eu tenho... Agora, quando eu tenho milhões de clientes, eu não consigo fazer isso. Agora, a inteligência artificial consegue replicar isso e rápido. Só que
Não é tão simples. Não. Aí você tem todo um sistema complexo por trás, mais eficiente. Tem que ter uma plataforma. Essa plataforma Ele é ela vai simples ter de várias pilotar. ferramentas, né? Ela vai ter várias ferramentas, Ele né? se torna simples de usar, Paulo. Então, a nossa empresa, ela faz isso. Mas é que assim, eu tenho... A gente faz toda a parte complexa e transforma para quem usa de forma simples, rápida. E até bem assim, eu objetiva. quero até valorizar um pouco o seu trabalho, porque a gente fala, tudo é simples. Não, bicho, por trás tem todo um estudo, tem todo levantamento. E eu falo isso porque uma Anos de vez eu fui pesquisa. fazendo uma empresa que vendia imóveis. E daí eles estavam criando a inteligência artificial da resposta deles. Eu falei, puxa, daí sentou duas pessoas, uma era do marketing, outra era do comercial, e eles começaram a falar, olha, o que as pessoas gostam de ouvir? Eu tava lá, por acaso, também participando. Eu falei, mas gente, você acha que tá embasado isso que a gente tá falando? Será que tem inteligência por trás? Não, que depois a gente vai pôr na URA e eles falaram que vão dar o direcionamento. Eu fiquei meio com o pé atrás. Isso Eu não achei é que inteligência artificial. tava isso é certo. cognitiva. Isso é, eu sei o que eu devo dizer e eu vou só reconhecer e falar isso. A inteligência artificial, ela vai pela intenção. Então você pode conversar, você pode desabafar. E aí, com base na intenção e com o conhecimento que ele vai ter exclusivo da tua empresa. Isso que a gente desenvolve, Paulo. Por exemplo, o ChatGPT, igual o Dr. Afonso comentou, ele conhece o mundo inteiro. Mas a nossa inteligência artificial, ela vai no teu negócio. Ela vai só no teu negócio. É um especialista, né? Especialista no teu negócio. Eu queria fazer então uma pergunta para você, depois uma para o doutor em cima da fraude. Mas para você eu queria perguntar então, é legal pra caramba isso. Mas vamos pensar então no empresário médio brasileiro. O cara tem medo, ele não entende e também não tem cacife para isso. Esse cara tem condições de digitalizar seu atendimento? Como ele pode fazer isso? Olha, Paulo, eu acho que ele pode se beneficiar muito de por exemplo, de um canal como esse, de entender, de se informar. Eu acho que o primeiro ponto é se informar. A informação, ela é tudo hoje, né? E tem demais. Então, nós, como empresas desenvolvedoras de software, nossa responsabilidade é transformar essa informação de uma forma simples para esses empresários. Por isso que a gente faz movimentos como esse, podcasts, a gente faz lives, a gente faz matérias de site, a gente tem muita ferramenta no nosso blog para ajudar esse pequeno empresário. Outro ponto é, nós temos vários exemplos que ele pode assistir e entender melhor direto no nosso site. Com base nesses exemplos, ele pode falar assim, isso aqui pode se encaixar no meu negócio. Aí eu tenho um especialista, um consultor e especialista para estudar e ajudar ele a tomar uma decisão melhor. Eu posso dizer para você, Paulo, inteligência artificial cabe em todos os negócios? Eu digo que sim. Feito com responsabilidade. Ele cabe. Mas não substituindo o humano como a maioria das pessoas pensam. Mas cabe financeiramente também? E cabe financeiramente porque ele é mais barato que uma pessoa humana. Ele é mais barato que uma pessoa humana. A implantação É que tem um assim, custo, Mas... Tem um custo, mas ele não substitui a pessoa humana. Ele aprimora, ele agiliza, ele substitui o que o humano faz, que é repetitivo e chato. E é isso que as pessoas... que veio uma ameaça, eu lembro na época que começou a ChatGPT, e muita gente chegava para mim e falava, não vai precisar mais de jornalista. Daí chegava para advogado, agora você não vai precisar mais de advogado. Daí chegava para tal que fazia, não vai precisar mais de tal profissão. A pessoa que faz edição de vídeo não vai precisar... Daí eu parei para pensar, mas... Daí eu olhei um dia e falei, viu, mas... E as relações humanas? Ele vai entender o sentimento humano, ele vai conseguir escrever, criar coisa nova. A gente criaria um movimento musical novo, Tropicália. A gente criaria um novo rock and roll, só que inteligência artificial, ou a gente só reproduziria o rock and roll e a Tropicália? Por exemplo, a inteligência artificial ela consegue escrever sobre o que está acontecendo nesse podcast. Exato. Né? Mas ela consegue descrever como ele aconteceu? Eu falo muito, é até legal isso aí, porque eu trabalho com contabilidade também. E a gente tem muitas novidades contábeis. Tipo, o governo lançou um novo projeto que muda totalmente agora. Teve a reforma tributária. Cara, a inteligência artificial conseguia olhar o que estava para trás. E agora que está vindo para frente? Ela consegue te ajudar a tomar melhores decisões. Mas quem toma a decisão... Tem que fornecer dados, tem que ter conhecimento para fornecer dados. E daí o que eu queria fazer uma pergunta para o doutor, que é a questão da inteligência artificial para as fraudes. Cara, juro para você, outro dia ligaram, uma URA ligou para mim, querendo fazer um negócio, acho que fazer negócio, vender alguma coisa, falando que era do Banco do Brasil. Eu falei, mas eu nunca recebi isso antes. Daí eu fui investigar e descobri que já tem robôs trabalhando para dar golpe. É isso, doutor? Sim, não só para dar golpe, né? Para fazer o golpe ficar perfeito, né? Eles conseguem
acessar as redes sociais, captar sua voz, sua imagem, e aí ele, em nome de um parente, ou você mesmo, por exemplo, do Paulo, pediu um empréstimo para mim, eu pedi para o Thiago, pedi para qualquer outro amigo, né, com a mesma voz. Nós temos casos que caiu. Inclusive um delegado amigo meu, a mulher dele ligou, a gente estava no mecânico, pedindo R$700, ele é um cara, além de ser delegado especializado em fraudes, aí ele perguntou qual é a senha da família, aí desligaram. Mas era a voz da mulher dele. Então a voz pode... o que usa, por exemplo, o caso de imagem da voz, usa muito em golpe do amor, sextorção, né? Eles criam uma imagem de uma personagem, um modelo, que mostra lá, a pessoa conversa como se fosse fulano de tal modelo, e realmente por trás tem uma outra pessoa. Mas aí não é a inteligência artificial. A inteligência artificial que criou. E a inteligência artificial está sendo usada também nas coisas mais simples, no golpe do boleto falso, né? Porque antigamente os caras não sabiam escrever, os fraudadores, agora é perfeito o golpe, o boleto, a diagramação, está tudo perfeito. A única coisa que é a fraude é a linha digitável, que não é para o beneficiário, é para outro beneficiário. Então, esse é. Mas o maior uso hoje em dia, porque o uso da imagem é terrível, né? Porque você não consegue, não tem ferramenta para identificar. Mas o maior golpe que tem, assim, o maior dano que eu vejo é o hackeamento. Como eles conseguem cada vez mais substituir o hacker humano, que tinha um acerto de 5%. Hoje eles conseguem hackear através da inteligência artificial. E com o roubo de dados, é o universo. O roubo de dados é tudo. Você imagina roubar os dados, como roubar naquele laboratório gigantesco. Eles vendem, eles pedem resgate, vendem 3 vezes. Eles fazem uma franchise, porque eles estão fazendo franchise. O cara vai na Deep Web lá, ele não tem dinheiro para comprar uma base de dados, eles fornecem e pegam uma porcentagem das fraudes. Então é isso. Então a inteligência artificial, esses são os malefícios dela. É para isso que a gente tem que se precaver, tomar algumas medidas. A política é o maior alvo. Estou falando muito agora. Tanto nos Estados Unidos, na última que teve, e agora vai ter, é um alvo. Eu até escrevi um artigo sobre essa prevenção aí, porque você tem que identificar mesmo, saber se aquela mensagem está recebendo, ou a inteligência artificial, aquela imagem, aquele vídeo é realmente do político tal. Então, a inteligência artificial, ela tem essa parte aí de malefícios, né? Mas a parte boa é essa. A parte boa é a parte de vendas, vai fazer as empresas desenvolverem mais, as pessoas ficarem mais qualificadas, às vezes de ficar fazendo uma ligação, elas vão usar a plataforma para atender você e os consumidores pelo canal que eles querem. Eu quero falar por SMS, quero falar por WhatsApp, quero falar por voz, a hora que não incomoda, você entendeu? Eles vão ter toda essa inteligência para fazer esse trabalho, tanto de vendas quanto o trabalho de cobrança, a medicina, né? Você imagina você ter uma doença rara e o robô descobrir que lá na África lá teve um caso igual, já tem um diagnóstico, um tratamento, a telemedicina, como agora estão fazendo, agendamento de consultas. Estamos numa pandemia aí, estão 1 milhão de pessoas aí com dengue, e depois na própria consulta preliminar saber se isso é Covid, se é dengue, e encaminhar para as unidades certas. Então é muito importante. Agora, o outro lado cabe a nós. E pensando nessa parte boa, segundo os nossos estudos, 52% das empresas brasileiras vão adotar IA em 2024. E existe também um estudo de que até 2026 serão investidos no Brasil mais de 10 bilhões de reais no investimento de implementação de inteligência artificial. Quanto? Mais de 10 bilhões de reais serão investidos até 2026. É 2026. No ano passado foi 1 bilhão já que foi investido, né? 2023. 1 bilhão. Já foi 1 bilhão. 1 bilhão. Então isso quer dizer o quê? Que as empresas querem adotar a inteligência artificial. E as pessoas também querem ser bem atendidas, né? Agora, o desafio das organizações, doutor Afonso, Paulo, é encontrar, por exemplo, na Total IP, uma empresa que vai fazer a união desses mundos e trazer uma ferramenta eficiente que, de fato, resolva as necessidades e as dificuldades dos clientes. E dentro disso, eu queria que você passasse um panorama. Vamos pensar, ó. Hoje a gente e as pessoas, geralmente o empresário só olha pelo que aconteceu, a gente só corre atrás do prejuízo. O que eu tenho que pensar, qual é o caminho, o que eu tenho que pensar nisso olhando para o futuro? Primeiro, quais são as tendências, vamos dizer assim? Mas é uma tendência que seja real mesmo, porque tem aquela coisa... Outro dia a gente estava falando até de farmácia, daí os caras vieram falar, a farmácia vai entregar em drone. Cara,
Vamos falar, você não consegue preencher o dado do seu cliente. Você não consegue preencher o dado do seu cliente, você vem falar para mim de drone. Você vai passar numa favela, o cara vai dar um tiro no seu drone e acabou. E a realidade é o quê? Nós estamos falando do Brasil, a realidade do Brasil, né? Não, no mundo inteiro. Não, pode ser que lá fora consiga entregar em drone em alguns países mais civilizados, Suíça, Suécia. Mas então, mas no eu Brasil acho que é não consegue. Muito... Drone hoje o máximo que ele está fazendo é caçar mosquitos. Os drones estão fazendo. Pensando nas verticais hoje, assim, a previsão é de que 63% desse dinheiro seja investido no atendimento ao cliente. Então, que hoje é um grande desafio das organizações, atender bem, porque o cliente hoje ele troca de empresa fácil. Se ele não foi bem atendido, Paulo, se você não é bem atendido, você troca. Eu falo tá pagando mais, você troca. Não é porque você quer ser bem atendido. Meu exemplo é fila. Se eu estou num lugar que tem fila, o outro está aqui um pouquinho, eu não pego fila, cara. Não pega. Eu sou muito... A minha frescura é essa. Se a sua internet parar e porque a tua operadora não te entregou, você vai continuar com ela? Você precisa da internet para trabalhar, você vai trocar? Não, vou trocar. Troca facinho a internet. Mais troca a internet, a telefonia. Mas o que eu vejo a dificuldade, inclusive foi no último podcast, a gente fez sobre a inteligência artificial na medicina, né? Levamos um convidado da rede DASA, né? É que não está em investimento. A medicina está investindo muito pouco em relação ao e-commerce, em relação ao atendimento a cliente, principalmente a parte de telefonia, né? As teles estão investindo muito mais, né? Hoje, dos robôs que a gente tem desenvolvido, apenas 3% é absorvido pela área de saúde. Então, muito pouco. Então, assim, existe... Que seria o maior benefício para nós mesmos. Quem que mais investe hoje em inteligência artificial? Hoje é varejo. No segundo ponto, assim, no segundo patamar, é a parte de telecomunicações, as operadoras de telefonia. Né? Terceiro está a área de educação. A educação tem bastante, né? Muito forte. As escolas já estão tudo com robôs monitores, né? A escola da minha filha já está com robô monitor, já está com um programa educacional, né? Mas eu ia perguntar uma coisa para o Thiago, que eu não sei, eu sei de várias coisas disso. Essa eu não sei, Thiago, isso eu quero saber. Eu não estou vendo nenhum lugar que deveria ter muita inteligência artificial, até para evitar as fraudes também, que são as plataformas das redes sociais, né? Não vejo eles investir em inteligência artificial para detectar quem está usando de uma maneira errada, né? Para controlar isso. A gente não está vendo esse controle. É que é um debate complexo isso, né? É um debate complexo. Mas se você olhar pelo panorama de negócios, hoje as redes sociais não correspondem a nenhum por cento. Então, não estou muito interessado em investir. Não, porque né? a gente percebeu, doutor Afonso, que dentre os negócios, as pessoas na rede social não quer comprar. Ela quer conversar, ela quer ver vídeo, ela quer... Não, Thiago, tem... eu só sei... Eu não acesso o Facebook. Então, eu só sei que o Facebook vende porque já teve fraude lá. Comprou casa no Facebook. Agora, mas isso corresponde a 1%. Isso quer dizer que o estímulo, ele existe. Mas ainda as relações de negócios ainda estão no e-commerce, ainda estão nos aplicativos. Não, né? Eu falo agora que você jogou uma minhoca aqui na minha cabeça que agora eu descobri que você é o cara que vai resolver a grande questão que eu tenho na minha vida aí de pensamento. Cara. Eu fico vendo, todas as empresas hoje investem muito em marketing digital. Sim. E eles investem, olha, vou vender no clique, vou vender em tal coisa. E, na verdade, eu acho que é o lugar que menos tem inteligência artificial, menos inteligência artificial e sem ser artificial é nessa área, né? Sim, porque na realidade você compra porque você conhece a pessoa. Uhum. Lá você está vendo a pessoa. Se colocar um robô conversando, não vai ter interesse nenhum. Agora, se você vê a pessoa, você vê o que ela conquistou. Muitos vendem por mostrar o que conquistou, né, doutor Afonso? Igual ele comentou, né? A voz da esposa falando. Por quê? Porque ele capturou lá através das redes sociais e conseguiu. São o maior foco de vazamento de dados. O marketing digital ele vende porque é a pessoa que está falando, né? Então, esse é o caminho das redes sociais, né? É por isso que existe muito essa parte de influencers, né? Os influenciadores digitais. Porque ele se tornou uma figura-chave. Vou dar um exemplo. Um médico de um seriado nos Estados Unidos, não era médico, mas no seriado ele era médico. Aquele doutor lá de Hollywood? Lá. Doutor de Hollywood. Ele foi e apresentou um produto de medicina, um remédio, como sendo o milagroso. Vendeu bilhões do remédio, mas ele não era médico.
Mas pode? Não pode? Mas pode, é uma propaganda. A propaganda pode, né? Né? Ele se fantasiou de médico, não é isso? Se fantasiou de médico e falou, compre esse remédio que ele é bom. Agora tem o nome, agora é influencer. É o Antigamente influencer. era propagandista, né? Sei lá. Então, a inteligência artificial não vai substituir o influencer. Né? Ela vai fazer por trás do influencer, para acionar as pessoas. Mas as pessoas não pra sabem localizar as montar pessoas. efetivamente, eu acho. É que eu vejo muito, todo mundo virou também, igual todo mundo virou influencer, todo mundo virou especialista em fluxo de automação, essas coisas. E me assusta isso. Porque especialista, para mim, é uma coisa muito mais complexa. Sim. E aí que a inteligência artificial pode ajudar. Por exemplo, a localizar as pessoas. Colocar numa região específica, onde está tendo o maior número de vendas. Então, a inteligência artificial ela vai trabalhar por detrás. Mas na frente é sempre o humano. Uhum. E eu penso no atendimento também. A digitalização tem que ser 360, né? O atendimento todo. Não adianta... Igual você falou, vou chegar numa farmácia, vou pedir um produto. Ixi, depois de ficar na fila, né? Se não tiver um estoque conectado, né? Uma coisa interessante que a gente está percebendo nas organizações, Paulo, você começou um contato por telefone. Você está lá, está sendo atendido, está sendo resolvido o teu problema, mas de repente surgiu uma emergência, você precisa pegar alguma pessoa na escola. E você fala assim para o teu atendente, olha, eu não posso continuar pelo telefone, você pode me mandar um WhatsApp? Na nossa plataforma, o humano consegue enviar um WhatsApp, você responde o WhatsApp. Você não vai cair em bot, você não vai cair em inteligência artificial. Ele faz uma carteirização. Ele entrega para o mesmo humano que está te atendendo por voz e continua ali no WhatsApp. Ou seja, você não precisa ficar checando dados de novo e continua a conversa. E aí você pode falar assim, agora eu estou disponível de novo, você pode me ligar? Então ele consegue ligar na mesma plataforma e voltar a conversar com você por voz. Isso é o unicanal. Esse é o Omnichannel. Né? É até isso que eu ia perguntar agora para você. Explica para mim esse conceito de Omnichannel. Como isso pode ser utilizado pelas empresas. Porque todo mundo fala Omnichannel, são vários canais e tal. Mas não é atender só por vários tipos de atendimento. Tem que ter uma integração, tem que ter uma né? integração. Sim, Vamos falar o que não é o Omnichannel? O que Você liga na central, ele pede o teu CPF e você fala com o humano. Aí você manda o WhatsApp, o que ele vai perguntar para você? Seu CPF. E ele vai te entregar para o humano? Não. Você vai cair num bot. E o bot vai fazer todas as perguntas que a URA fez, até você conseguir chegar no humano. Quando você chegar no humano, o que ele vai te perguntar? CPF. Depende Isso não é o Omnichannel. Depende da inteligência humana do script. Você vai cair várias vezes na mesma pergunta, vai ficar irritado, vai rodar, né? É o que chama rodar. Chama rodar. Isso fica não rodando. é o Omnichannel. E o mais engraçado é que eles fazem com o nosso CPF, né, cara? Pelo amor de Deus, né? A gente fala que CPF eles é uma coisa arquivam assim... mal arquivado, depois vende. Eu acho que a coisa que eu mais falo hoje em dia é meu CPF, cara. Eu não sei mais nem o nome da minha esposa, mas meu CPF eu falo umas 20 vezes por dia. Nossa. O Omnichannel, você liga na central, a central detecta quem é você. Fala, oi Paulo, seja bem-vindo novamente. Você quer falar com o atendente ou você gostaria de... Qual assunto você deseja falar? Primeiro, o que você deseja falar? Eu quero falar sobre a minha fatura. Ok. Olha, eu detectei aqui que a tua fatura ainda tá certinha. Você perdeu? Quer receber a segunda via? Eu quero receber a segunda via. Aí ele manda um WhatsApp para você. Paulo, tá aqui o boleto com a segunda via. Aí no WhatsApp fala assim, o vencimento veio com a data errada, que acontece muito, doutor Afonso. O que é? Você ligou no dia, o boleto venceu ontem e você recebeu o boleto com vencimento de ontem. Acontece muito, né? E aí você no WhatsApp você responde, olha, o boleto veio com vencimento errado. Tem que emitir com a data atual. A inteligência ela tem que ser rápida e detectar. Opa, Paulo, recebi aqui, já vou trocar o teu boleto. Ele vai lá, aciona os sistemas integrados, troca a data de vencimento e te entrega. Você fala assim, mas veio com juros. Aí o que você quer falar, Paulo? Quer que não tenha juros. Você quer falar com o atendente, você quer resolver os juros, né? Aí, se o robô está preparado para resolver os juros, ele te resolve ali. Senão, ele já te encaminha para o atendente. Na hora que ele te encaminhar para o atendente, ele não vai perguntar para você seu CPF, o que você quer falar. Ele já recebe ali. Já está na ele tela. Já tá na tela. Ô, Paulo, já detectei aqui, você precisa resolver os juros. Agora, no momentinho que eu vou resolver aqui para você o boleto. Isso é o Omnichannel. No final de tudo isso, quando você recebe o boleto atualizado, bonitinho, sem juros, o que você se sente, Paulo? Realizado. Realizado, atendido. Feliz. E rápido. Funcionou. Eu acho que a grande questão é o rápido. Rápido. Hoje a gente tem uma sociedade ágil e a maior parte das vezes as respostas não estão sendo rápidas. E mesmo quando a gente pensa nessas grandes empresas de comunicações, é muito demorado, cara. Poxa, você vai espera atendimento.
isso vai mudar? Você acha que no futuro como vai ser? Olha, eu acredito que sim. Até porque os robôs e a inteligência e toda essa tecnologia, por exemplo, nesse exemplo que eu te dei, ele gerou um dado. Ou seja, eu estou tendo um acesso de que as pessoas precisam resolver os juros. Eu posso depois fazer um tuning do robô, implementar os juros. Fazer o quê? Um tuning. Aumentar ainda o fluxo de robô para agora ele incluir também a parte de juros. E aí vai substituindo o quê? Para deixar o humano mais livre para atender você quando os assuntos forem mais complexos. Poxa, sensacional, cara. É sensacional. Infelizmente a gente já está indo para o final do programa. A gente já está aqui. E hoje é o tema que eu acho que não poderia acabar nunca mais. Toda essa tecnologia veio para ser implantada aos poucos para melhorar justamente essas deficiências, né? E tudo que venha, desde um carro, uma televisão, olha como era que a televisão, quando elas iniciaram, era em preto e branco, não tinha controle remoto, vai evoluindo. Celulares eram o tamanho do tijolo, hoje são... Computador. Minúsculos, são verdadeiros computadores. Você não lembra, e né? é a mesma coisa. Computador enorme. Então, e é o mesmo que acontece, que vai acontecer com os robôs, que vai acontecer com as plataformas Unichannel, que o atendimento, que hoje é um mundo moderno, tem que ser feito como um mundo moderno, rápido, eficiente, né? A gente não quer mais perder tempo. Quem não entrar nesse sistema não vai ficar no mercado. Então, esse é o recado. Não vai ficar no mercado. Peraí, então eu vou pedir para vocês darem o recado, mas dar o recado olhando para lá. Primeiro vocês dão um recado final seus, que a gente já está finalizando, infelizmente. E depois eu vou pedir, no segundo momento, que vocês passem seus contatos para as pessoas encontrarem vocês, tá bom? Então, primeiro, pode deixar seu recado, doutor, que estava falando aí, mas... O meu recado é que quem quiser ficar nesse mercado, seja de saúde, seja de e-commerce, seja de cobrança, não se ajustar a essa plataforma, aos robôs, à inteligência artificial e em treinamento dessas pessoas, não vai ficar no mercado, porque os consumidores, né, os clientes, eles querem ser atendidos rápidos, com eficiência, não serem enrolados, não ficarem rodando na hora do telefone. Então, apliquem isso aos poucos, implantem com qualidade e com uma técnica mais moderna possível. Quando você fala de implementação de inteligência artificial, pense sempre o seguinte: os meus sistemas já estão integrados? Primeiro ponto de partida. Né? Depois que esses sistemas estão integrados, aí sim, o que eu posso substituir em parte o meu processo de atendimento que eu posso otimizar o tempo do meu cliente? Depois o que está incomodando o meu atendente humano, que eu possa tirar essas situações que são repetitivas, são chatas, que até pode causar turnover, ou seja, pode causar autodemissão, a pessoa se demitir porque não aguenta mais fazer trabalho o ambiente de trabalho não é um chato, né? Eu fico pensando nesses call centers, deve ser sempre repetindo a mesma coisa, o estresse é enorme, burnout e extremo. Exato. Então, primeira coisa, olhe para o cliente. Segundo, olhe para o teu colaborador. Né? Veja o que você pode substituir, tirar dele o que é chato. Feito isso, aí você vem com uma empresa que vai conseguir e ser capaz de digitalizar esses processos. Aí faz as implementações medindo a satisfação do cliente. O NPS. Gente, todo mundo hoje gosta de falar se foi bem atendido. Né? E gostam de atribuir notas, então meça o NPS. Depois vai substituindo ainda mais outras etapas e assim você consegue fazer essa transformação digital, que hoje é muito procurado pelas organizações, melhorar a sua capacidade operacional, ou seja, atender mais, mantendo a tua equipe atual e manter a satisfação dos colaboradores também. Ou seja, o cliente feliz, colaborador feliz e empresa ganhando dinheiro. Isso que você fala é muito legal, porque a gente pensa na importância do reclamar, de ser atendido. E a gente tem o Reclame Aqui hoje, que as pessoas só vão lá para terem a resposta. Tipo, você não precisa nem resolver o problema, mas você respondeu, ele já fica satisfeito muitas vezes. Mas quando você responde ágil, é diferente, você ganha pontos. Tudo que muda. É fundamental. E continua comprando, e o cliente continua comprando de você. Exato, você fideliza, né? Fideliza. Só para finalizar, então, já que você falou disso, o caminho da fidelização agora é esse, né? Você não fideliza mais ninguém só por qualidade. Hoje, qualidade. Se você não tem qualidade, você não está mais no mercado, Paulo. Se você pode ter um produto, você precisa o quê? Qualidade de produto e de atendimento. Qualidade de produto, se você não tiver, você não está no mercado. Então hoje você fala assim, tem qualidade? Não é o ponto. O ponto fundamental é atendimento. É atender bem, satisfação do cliente. Esse é o ponto-chave das organizações. Satisfação
A bom atendimento, Positivo. satisfação garantida. Bom, gente, contatos para quem quiser encontrar vocês. Eu estou nas redes sociais, www.advmorais.com.br, Afonso Moraes no LinkedIn, no Instagram, e sigam um podcast também sobre fraudes para vocês se prevenir. Falando de fraudes, está no YouTube, está no Spotify. Tá E é fundamental, pessoal, acessar esse podcast, porque é lá que você vai ver todas as fraudes que podem acontecer com você e também os caminhos para se prevenir. Porque falar de fraude todo mundo fala, agora como se prevenir da fraude é muito diferente. Então lá você vai ter isso. Acessa. Bom, eu estou mais presente no LinkedIn. Eu tenho um canal chamado Smart Channels, que eu falo muito sobre a transformação digital. Como que é? Smart Channels, que é inteligência de comunicação. Smart? Né? Smart Channels. Smart Channels. Então eu falo muito sobre a inteligência dos canais de embaixo. comunicações, né? Então o meu nome é Thiago Sanches, só procurar lá por Thiago Sanches vocês vão me achar. Também estou nas redes sociais, mais presente pela Total IP. Então a Total IP hoje nas redes sociais, nosso site tem todo o material, todo o conteúdo para vocês consumirem. A Total IP oferece o quê? Oferece o quê para o público? A gente oferece toda a parte de plataforma omnichannel. Então a gente tem robôs humanos via voz, chat, WhatsApp, redes sociais, e-mails, para modernizar o processo de atendimento das empresas. Telefonia digital. Telefonia Sensacional. Pessoal, só tenho que agradecer vocês. E vai ter que voltar, viu? Esse é obrigatório. Porque é um tema que acho que cada vez mais a gente vai viver esse tema. É uma coisa que faz parte da nossa vida, não adianta fugir. Você que é empresário, cara, tem uma certeza na sua cabeça. Ou você entra nesse mundo, ou você está fora. Eu até falo, eu trabalho com associativismo. E o associativismo é legal porque ele consegue unir um monte de farmácias pequenas para conseguir implementar esse tipo de soluções. Então eu sempre pensei nisso, olha, eu não consigo trabalhar nisso sozinho, mas qual a alternativa que eu tenho? Entra em contato com o pessoal da Total IP, entre em contato também com o pessoal da Moraes Advogados. Vocês vão ter todo o suporte com essas pessoas que são sensacionais. Só tenho que agradecer vocês, agradecer ao público, pedir para curtir, se inscrever. Deixa eu quero lá, que a gente vai sortear um livro, Empreender Vitorioso. É um livro que é super legal para quem é empreendedor. E até o próximo. E muito obrigado mais uma vez, pessoal. Obrigado pela oportunidade a você. Até o próximo. Sensacional. Abraço.